E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, nessa aula complementar aqui de hoje, a gente vai estar vendo um pouco do nosso conteúdo basilar aqui do nono ano, que são orações, sujeitos e predicados, certo? Mas antes de tudo é necessário a gente ter uma breve explanação sobre esses termos, certo? Primeiramente, oração. Vamos fazer logo uma divisão aqui para esclarecer tudo e deixar tudo bem fácil, certo? Oração é uma unidade sintática, certo? A oração pode ser compreendida como um enunciado linguístico cuja estrutura apresenta obrigatoriamente um verbo, certo? Aqui a gente vê uma separação, tá bom? Entre oração e frase, certo? A frase não apresenta um verbo em sua estrutura. Por exemplo, se eu digo isoladamente, se eu estou surpreso com alguma coisa, eu estou feliz, eu grito oba. O oba é uma frase, certo? Ela está transmitindo o sentido, ela está transmitindo uma lógica. Porém, essa frase, né, vamos dizer assim, esse período não apresenta nenhum verbo, certo? Ou seja, isso é uma frase. A oração não. A oração necessariamente ela vai ter que apresentar um verbo em sua estrutura. Então, se por exemplo eu digo pare é uma oração, certo? Por quê? Porque ela está expressando uma ideia. E através dessa ideia, ou melhor, dentro dessa ideia, ela está apresentando um verbo, certo? Então, isso é uma oração. Toda oração possui algum sentido. A oração pode ser composta por sujeito e predicado, tá bom? Então, com essa definição de oração, a gente vai um pouco mais à frente, tá bom? Compreendendo isso, a gente vai pular agora para o sujeito, certo? Preste bem atenção nisso aqui e qualquer coisa retorna aí no vídeo, volta para dar uma analisada, tá bom? Porque isso aqui é uma coisa bem basilar, isso é algo fundamental aqui para o nosso nono ano, tá certo? Vamos lá, sujeitos. Sujeito é o termo da oração que realiza ou sofre alguma ação específica, tá bom? O sujeito, né? Ele, como eu disse anteriormente, o sujeito, né? Toda oração vai apresentar sempre vai apresentar, ou quase sempre vai apresentar um sujeito e um predicado. O sujeito é a parte da oração em que um indivíduo ou um objeto, alguma coisa estará realizando ou sofrendo alguma ação, ou seja, vai estar se relacionando com algum verbo, ou melhor, exercendo alguma ligação com um verbo, tá bom? Dentro do sujeito, tá bom? A gente tem uma subdivisão, tá certo? Que ajuda a gente a entender melhor e a compreender melhor a frase, tá certo? Melhor, a oração. Nós temos o núcleo do sujeito. O que seria o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é o termo que forma e relaciona o sujeito com as outras palavras da frase, ou melhor, do período, certo? Então assim, nós temos o sujeito e já a gente vai ver o exemplo, tá bom? Que ajuda a fixar isso melhor. Nós temos o sujeito e o núcleo do sujeito. O sujeito ele pode ser formado por um ou mais termos, tá certo? Só que o núcleo do sujeito ele é a parte central, certo? Ele é um núcleo do sujeito como um todo. Ele vai carregar o maior peso, digamos assim. Vai ser esse o núcleo do sujeito que vai se relacionar melhor com o verbo. Vamos ver isso aqui nesse exemplo aqui, ó. Meu irmão não comprou um computador, certo? Esquece essa parte aqui a partir de agora, ó. Daqui para cá a gente vai esquecer, a gente vai trabalhar só isso aqui agora. Meu irmão, certo? Meu irmão, ele é o sujeito. Por quê? Porque ele está se relacionando diretamente aqui, ó, com o comprou, tá bom? Meu irmão não comprou. Essa parte aqui vai estar se relacionando diretamente com essa aqui, com o verbo da frase, tá bom? Com o complemento, com o restante da oração, frase não, oração, tá certo? Então esse é o sujeito. Só que se a gente for pegar esses dois termos aqui e dividir eles, a gente vai perceber que existe uma parte que carrega uma importância maior, que carrega um peso maior. Porque se, por exemplo, eu conseguisse repartir essa frase aqui, esse termo aqui, né? Esse sujeito aqui em dois, e utilizássemos apenas o termo irmão, esse termo irmão isoladamente conseguiria se relacionar com o termo comprou, tá bom? Ele vai conseguir se relacionar sozinho, certo? Vai ficar um pouco diferente essa frase, vai ficar um pouco anormal, vai, mas ainda assim esse termo vai conseguir se relacionar com isso aqui normalmente, tá certo? Então,
Meu irmão não comprou um computador, tá bom? A gente vai dividir em duas partes, né? Meu irmão nesse primeiro período, que é o sujeito, e dentro do sujeito a gente vai fazer outra divisão aqui, tá bom? Que no caso vai ser o núcleo do sujeito, tá certo? O núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito nesse caso é irmão, por quê? Porque irmão consegue se relacionar diretamente com o comprou, tá bom? Então, definido o que é sujeito e o que é núcleo do sujeito, agora a gente vai entender melhor os tipos de sujeito. E nessa oportunidade aqui a gente vai estar vendo 5 tipos de sujeito, tá bom? São todos bem fáceis, todos bem simples de serem entendidos isoladamente, tá bom? Então vamos lá. Ó. O primeiro deles talvez seja o mais fácil de todos, que é o sujeito simples, tá bom? O sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo, tá bom? Vocês se lembram que são o núcleo do sujeito? Olha, presta atenção aqui nesse exemplo aqui, tá bom? Ó, meu irmão. A gente vê aqui que só tem um sujeito, a gente vê que só tem um indivíduo, ou melhor, uma substância nessa frase aqui, tá bom? Nesse contexto aqui, nesse corte, que é meu irmão. Só tem um sujeito, só tem um indivíduo, só tem um ser participando dessa ação aqui, certo? Então isso aqui é um sujeito simples. Por quê? Isoladamente ele apresenta apenas um núcleo, tá certo? Então a gente vai ver aqui nesse exemplo, ó. Emanuel é professor de inglês. Vamos cortar aqui mais uma vez, ó. Vamos cortar esse Emanuel aqui e trabalhar ele isoladamente. Emanuel é um sujeito simples, por quê? Porque Emanuel isoladamente está se relacionando com o verbo, tá bom? Isoladamente, Manel está se relacionando com o restante, que é professor de inglês, tá bom? Então, um sujeito simples é um sujeito dentro de uma frase que isoladamente ele consegue se relacionar com o restante da oração, tá bom? Então vamos para o próximo. Sujeito composto. Sujeito composto apresenta 2 ou mais núcleos, tá certo? Nesse exemplo aqui eu quis escolher aqui até uma coisa que é a moda do momento. Talvez alguns de vocês saibam quem são esses personagens aqui, que é de um anime bem contemporâneo e famoso, Irving e Levi, certo? Nesse exemplo aqui eu quis usar Irving e Levi comeram a feijoada ontem. Vamos fazer de novo a divisão, vamos para a gente compreender melhor. Do verbo para lá é o restante. Daqui a pouco a gente trabalha o resto, tá bom? Mas por hora vamos prestar atenção só aqui, ó. Irving e Levi. É um sujeito composto? É. Por quê? Porque ele apresenta 2 ou mais núcleos, tá certo? Nesse caso especificamente, são 2 núcleos, Irving e Levi. Por quê? Eles trabalham, né? Eles se ligam a esse restante aqui. Eles se unem ao restante da frase. Eles trabalham o restante melhor da oração, certo? Em conjunto. Então, nesse caso aqui, Irving e Levi são sujeitos, é um sujeito composto, certo? São 2 que estão aqui trabalhando juntos e estão se relacionando com o verbo, tá certo? Então isso é um sujeito composto. E agora vamos para o próximo, sujeito oculto. O sujeito oculto ele não está visível na frase, mas sua presença é notada analisando o verbo do período, tá bom? Nesse sujeito a gente não vai identificar ele de primeiro, mas a gente vai perceber que sim, existe um sujeito ali dentro, tá bom? Como esse exemplo aqui, ó. Jogamos muito basquete ontem, certo? Quem jogou? Vamos mais uma vez, ó, vamos fazer essa divisão aqui, ó, tá bom? Vamos fazer a divisão do sujeito com o restante. O restante, mais uma vez, a gente trabalha já. Jogamos. Quem jogou, certo? Por essa declinação aqui, ó, do verbo, por esse finalzinho aqui, a gente consegue entender que esse verbo aqui está declinado em uma pessoa. Lembra lá dos pronomes, certo? Lembra lá do eu, do tu, do ele, do ela, do nós, do vós e dos eles, certo? Se a gente for lembrar desses pronomes, a gente vai perceber que nesse caso aqui, ó, tá faltando alguma coisinha aqui no começo, tá certo? Um dos pronomes se encaixa aqui, e no caso seria o nós. Nós jogamos muito basquete ontem, então, pela declinação do verbo, tá bom? A gente vai perceber quem é o sujeito oculto, tá bom? Então o sujeito oculto é esse. A princípio a gente não vai ver quem é, mas a gente sabe que ele está lá, certo? Se a gente parar e analisar o verbo, a gente vai entender quem é, tá bom? Sujeito inexistente. Apresenta um verbo impessoal e não se refere a nenhum ser. Por exemplo, se eu digo, nevou muito mês passado, certo? Esse verbo impessoal, ele não casa, ele não se relaciona, melhor dizendo assim, com nenhum ser a princípio, com nenhuma entidade a princípio, certo? Ele é uma coisa isoladamente, porque nesse caso o verbo nevou,
ele por si só ele não consegue ser acompanhado de nenhum tipo de sujeito que o acompanhe em si, certo? Ele é impessoal, porque nenhum ser é capaz de nevar. Por quê? Porque é uma ação isolada. Nevar é uma ação simples que é ocasionada apenas por um fator da natureza que por si só acontece, certo? Então é um verbo impessoal. Então o sujeito inexistente, ele vai ser apresentado, ou melhor, ele vai existir dentro de uma frase, digamos assim, de uma oração, dentro da sua impessoalidade, certo? Toda vez que você vê um verbo que ele é impessoal, ele é um sujeito inexistente, tá bom? A gente não consegue ligar esse verbo a nenhum ser, tá bom? E o próximo é sujeito indeterminado. Vamos lá. Sujeito indeterminado não é possível de ser identificado, né? Não é possível de identificar melhor a quem o verbo está ligado. Por exemplo, trouxe a tinta que foi pedida. Está dizendo quem trouxe? Não está dizendo quem trouxe, tá bom? Então, quem foi que trouxe a gente não sabe, ou seja, é um sujeito indeterminado, tá bom? Então, são esses 5 tipos de sujeito, sujeito simples, composto, oculto, sujeito inexistente e sujeito indeterminado. Agora vamos para os predicados. Bem, pessoal, como eu falei, né, agora a gente vai estar dando uma olhada nos predicados, certo? Mais uma vez, atenção aqui, viu, tá bom? Vamos lá. Os predicados são termos formados por verbos que fazem referência direta ao sujeito, tá bom? Então vamos lá. Os predicados, lembra daquelas frases que eu utilizei como exemplo? Que elas foram divididas em 2 estágios, 2 pontos. Agora a gente vai focar na segunda parte, tá bom? E para isso a gente vai prestar atenção nisso aqui, tipos de predicados, tá bom? O primeiro deles é o predicado nominal. O predicado nominal é formado por um núcleo composto por um nome. São ligados aos sujeitos através do verbo de ligação. Vocês lembram o que são verbos de ligação? São aqueles verbos, né, que indicam estado, que indicam emoção, que indicam algum tipo de transição, uma coisa voltada ao estado, né, ou à emoção. Presta atenção aqui, por exemplo. Joana ficou irritada. A gente vê aqui a presença do verbo de ligação. Ficou, não é mesmo? E irritada, tá certo? Então esse aqui é o predicado nominal, certo? Porque ele está fazendo essa referência a isso, tá bom? Agora a próxima, certo? Predicado verbal, tá bom? Preste atenção aqui, É formado por um núcleo composto por um verbo transitivo ou intransitivo, pode ou não ser acompanhado por elementos acessórios. Nesse caso aqui ele não está sendo acompanhado, tá bom? Um exemplo bem simples aqui, só para a gente pegar a lógica, né? Pegar a essência aqui, tá bom? O professor, vamos fazer essa divisão que a gente até esqueceu de fazer ela do outro lado, mas não está fazendo agora, tá bom? O professor, a gente já sabe o que é isso, né? Então a gente vai esquecer isso aqui por enquanto, tá bom? Vamos prestar atenção só aqui nesse chegou. Isso é um verbo, né, que está trazendo uma noção aqui, que está fazendo um complemento. Preste atenção, eles estão conversando, não estão? Estão conversando, mas lembra, aqui é o sujeito, aqui é o predicado verbal. Então é isso, o predicado verbal ele vai fazer isso, ele vai apresentar ou um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, tá bom? E ele pode ou não ser acompanhado de elementos acessórios, eles podem não ter um complemento, alguma coisa que estejam juntos a ele, entendeu? Que possa fazer uma continuidade, tá bom? O próximo, predicado verbo nominal, certo? Ele é formado por um verbo e um predicado do sujeito, tá bom? Nesse caso, Anne chorou aflita, tá bom? Mais uma vez, vamos fazer essa divisão. Sempre fazer essa divisão, tá bom? Para ajudar a compreender. Anne, sujeito, a gente já sabe que tipo de sujeito é, né? Sujeito simples, né? A gente sabe quem é, a gente identificou quem é. Então vamos esquecer isso aqui e vamos focar aqui, Presta atenção. Olha esse verbo aqui, Ele não está dando uma ideia de transição aqui, de fazer alguma coisa, só que preste atenção, ele também traz outro elemento aqui, aflita, certo? Chorou, aflita, certo? Então aqui, um predicativo verbo nominal, por quê? Porque ele apresenta essa característica, certo? Ele tem um predicado do sujeito, certo? Que está tanto apresentando um verbo como um nome, tá bom? Então é esse o predicado verbo nominal. Então essa foi nossa aula, viu, galera? Obrigado. Qualquer coisa é só estar perguntando, tá bom?